Unicidade sindical é um aspecto da legislação trabalhista brasileira. Você poderia, ao longo desses anos todos, por exemplo, ter sido preciso e ter dito, olha, a unicidade sindical talvez tenha alguma influência do fascismo italiano, mas vocês decidiram taxar a CLT como baseada no fascismo italiano. Isso, repito, é ignorância histórica. É só ler os anais da criação da CLT. É simplesmente reproduzir senso comum e não saber do que está falando. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a contribuição. Bom, como você disse, a contribuição conhecida popularmente como imposto sindical, acabou há 8 anos. Por outro lado, as contribuições que são estabelecidas por convenções coletivas de trabalho, aí novamente você não está bem informado, porque as decisões da jurisprudência do TST são que essas contribuições estabelecidas por convenção coletiva de trabalho não são obrigatórias, porque qualquer trabalhador pode simplesmente se recusar a pagar, mesmo sendo estabelecida em convenção coletiva de trabalho. É só você verificar no site do TST ou em matérias da Justiça do Trabalho referentes a esse tema. Então, a contribuição continua sendo opcional. Tá, vamos lá. Sobre convenções, você falou da jurisprudência do TST. Você está correto em relação à jurisprudência do TST. Problema, tribunais regionais do trabalho não seguem a jurisprudência do TST. Esse é um dos principais problemas da justiça trabalhista, que é o tema do próximo debate. Então, ainda assim, você tem, na primeira instância, então, é o caos, é o apocalipse. Cada um decide da própria cabeça, a legislação não é seguida, a jurisprudência não é seguida, né? E outro ponto, o TST também, por sua vez, não segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o grosso das decisões que a gente tem nos TRTs reforça as convenções e a obrigatoriedade do trabalhador contribuir. Até você conseguir um recurso de revista no TST, a maior parte não consegue. E eu digo o seguinte, 62% das decisões dos TRTs que são questionadas no TST são reformadas, porque não segue a jurisprudência. Agora, para você recorrer para o TST, você precisa ter dinheiro, né? E os trabalhadores não têm esse dinheiro. Vale mais a pena você pagar, né, a contribuição que você está sendo obrigado pela segunda instância do que você ter dinheiro para recorrer para a instância superior. Mas percebe que novamente a gente tem um problema aqui de formulação e uma tentativa de clickbait? Então, assim, não é a unicidade sindical talvez tenha uma relação com o fascismo, é a CLT veio do fascismo. Aqui, novamente, não é a contribuição sindical tem que acabar, não é a organização do sistema judiciário brasileiro tem que ser mais uniforme, a gente tem que estabelecer regras e parâmetros mais unificados para a contribuição. Propõe uma PEC como deputado que estabeleça com mais clareza que o trabalhador pode não pagar se ele não quiser. Por que você fala contra a contribuição sindical e não reclama de um problema concreto do judiciário? É uma tentativa muito grande de criar slogan e não debater a materialidade dos problemas. Não é. O que eu estou te falando é o que acontece na realidade. Eu sou trabalhador. É decisão da segunda instância. Então, tudo assim, bem. Então reclama com o judiciário, não é? Mas eu reclamo com o judiciário. Eu reclamo com o judiciário. PEC sobre isso? Não, PEC não tem porque não é tema constitucional. Qual o seu projeto de lei sobre... O projeto de lei vai basicamente não obrigar o trabalhador, né, e fechar completamente a legislação para que, mais uma vez, eu não consigo impedir, né, o TRT de dar decisões esdrúxulas. O que eu consigo fazer é fechar a legislação para a margem de interpretação o mínimo possível para garantir esse direito para o trabalhador. Mas esse trabalho foi feito e, mais uma vez, falar de realidade e tal. Eu estou falando de realidade. O que você está falando é de uma jurisprudência que não é seguida. Quem não está falando de realidade é você. Não, a sua primeira afirmação foi admitir que as decisões do TST seguidamente dos tribunais superiores são essas. Se a gente tem instâncias inferiores não cumprindo a decisão de instâncias superiores, isso não é falta de jurisprudência. Isso é falta de cumprimento de jurisprudência, em que você poderia acionar diferentes instâncias. Mas eu nunca disse que tem falta de jurisprudência. Então pronto. Então o que eu estou dizendo não faz sentido chamar essa contribuição de obrigatória se a jurisprudência oficial do TST... Veja, o problema é o seguinte, use a linguagem correta. Se o problema é que não se cumpre a jurisprudência, então não é compulsória. É uma jurisprudência não cumprida. Só que para você é mais conveniente politicamente chamar de compulsória. De fato é compulsório. Veja, se a maioria das decisões em casos concretos determinam que é compulsório, na prática é compulsório. Então, assim, eu não estou dizendo que eu não estou debatendo a realidade, que a jurisprudência do TST não é essa. Eu admiti que a jurisprudência do TST não é essa. Eu trouxe um dado que eu acho que você provavelmente não sabia, que os TRTs não cumprem isso na prática, descumprem a jurisprudência e dizendo que, de fato, para o trabalhador na ponta, a maioria esmagadora das contribuições estabelecidas em convenções coletivas são obrigatórias. Então, a sua incompreensão desse problema vai ficar mais claro quando a gente falar de unicidade sindical, porque aí realmente vai ficar bem claro que você não está compreendendo algumas coisas. Existem algumas contradições assim gritantes na sua visão sobre unicidade sindical. Em primeiro lugar, você em vários discursos no Congresso Nacional reclama que o Brasil é o país com mais sindicatos no mundo. Bom, se for implementado um sistema de pluralismo sindical, é uma questão simples. O número de sindicatos vai aumentar.
Vão aumentar os sindicatos. Então, para você, é um problema ter muitos sindicatos no Brasil. Então, vamos acabar com a unicidade sindical, que vai aumentar o número de sindicatos. Bom, a matemática, aparentemente, está um pouco complicada. Calma, que eu não terminei. Em segundo lugar, você vai defender no próximo ponto o fim da justiça do trabalho. Ou seja, você quer que o Estado intervenha menos nas relações de trabalho. Só que se eu crio pluralismo sindical, eu dificulto o processo de negociações coletivas. Imagine uma empresa, por exemplo, tendo que fazer acordos de dissídio, que na prática é o que mais impacta na vida do trabalhador em questão sindical. Ele tendo que fazer acordos de dissídio com vários sindicatos diferentes. Vai ser muito mais complicado para a empresa fazer isso. Se o processo fica mais complicado e mais burocrático, eu preciso de mais intervenção do Estado para resolver o problema. Então você quer menos intervenção do Estado, enfraquecendo os sindicatos, que são um anteparo para que o Estado intervenha menos. Se eu tenho mais contratos coletivos, eu tenho menos necessidade de mediação da justiça do trabalho. E o terceiro e último ponto... Calma, você falou que eu poderia responder ponto a ponto. Tudo bem, não, mas é sobre unicidade. Então vou responder só o terceiro sobre unicidade.